Boa noite, boa noite, boa noite. Ei, boa noite. Então, vamos fazer essa experiência de termos essa live compartilhada nas duas redes, no Instagram e no YouTube, não é? Nós começamos aqui uma jornada que se chama Jornada Saúde da Mulher, e nós falamos semana passada sobre imunidade, não é? Está aqui a doutora Fernanda Pinheiro, que é a minha companheira, minha parceira de live, onde ela sempre fala do aspecto físico e eu falo do aspecto emocional, espiritual. Então, nós vamos fazer essa dobradinha para abordarmos vários temas que se referem à longevidade. Então, vamos lá, estamos esperando um pouquinho para as pessoas chegarem, para elas entrarem aqui na nossa vibe, na nossa vibração. Nós estamos aqui juntas para desenvolver esse projeto da longevidade. Vamos falar de várias fases, né? Incluindo várias etapas desse processo estão associadas à longevidade. Então, muito importante, nós vamos falar de alimentação, vamos falar de vários temas importantes aqui que vocês vão gostar muito. E vamos estar relacionando também o aspecto físico, né? O emocional, o mental, o espiritual. Vai ser muito bem. Então, vamos, para a gente começar assim, com mais calma, né? Com mais conexão, vamos fazer um pequeno exercício de respiração. Então, vamos fechar um pouquinho os olhos. Inspira. Expira. E cada inspiração, nós vamos aliviando a tensão do nosso dia. Então, vamos lá, inspira. Vamos soltando os ombros, desfranzindo a testa. Inspira. E assim nós pedimos a todos os seres de luz, de amor e de paz, que estejam conosco, pois o nosso propósito é um propósito de amor, cuidando com muito carinho da mulher, cuidando com muito carinho de cada uma de nós e oferecendo o nosso melhor para o universo. Divino Criador, nos abençoe e nos ilumine, hoje e todo sempre. Que assim seja, assim é e sempre será. Então, gente, nós vamos, na live anterior que nós fizemos, né, no YouTube e no Instagram, uma pessoa falou que a gente podia falar um pouco sobre as frutas na alimentação. Então, eu achei bem interessante esse assunto, pesquisei, nós vamos falar um pouco a respeito disso, tá? Mas antes eu quero dar uma introdução, porque um dos nossos temas principais e que vai ser abordado com mais frequência é a respeito da longevidade. Então, a longevidade é um tema muito amplo e muito importante para a gente estar falando. A expectativa de vida da população em geral aumentou. Isso já é um fato para a gente, né? Porque a gente tem dados lá do IBGE que mostram que o Brasil está vivendo uma revolução da longevidade. Nossa, isso é muito legal. E a expectativa de vida agora da população, tanto mais de mulheres, é de mais de 76 anos. Para se ter uma ideia, na época de 1940, essa expectativa era 30 anos menos. Então, era de 46. Olha como que aumentou. Então, é muito importante isso. Ao mesmo tempo que aumentou a expectativa de vida, a nossa qualidade de vida não aumentou. Ela diminuiu. Então, qual que é o nosso desafio agora?
nesse objetivo da longevidade. O nosso maior desafio é, juntas, a gente saber por que aconteceu isso. A gente quer viver mais tempo e a gente quer viver com qualidade. Então, o desafio nosso é isso, é viver com qualidade. Por quê? Hoje em dia, as pessoas estão envelhecendo e estão apresentando muitas doenças crônico-degenerativas, artrose, artrite. Então, muitas coisas que a gente pode prevenir. E a gente tem que agir na prevenção, que é o nosso objetivo principal. Quando a gente age na prevenção, a gente vai ver a nossa qualidade de vida melhorando, pessoas de idade avançada podendo fazer coisas que antes não podiam. Então, isso aí é um dos nossos desafios, né, Paty? Então, agora eu vou falar um pouco a respeito das frutas. O que é importante a gente saber a respeito das frutas? As frutas, gente, elas são alimentos muito saudáveis e elas são excelentes fontes de energia para o nosso organismo, porque elas vão fornecer vitaminas, minerais, vão fornecer nutrientes e elas vão desintoxicar o nosso corpo também. Então, um efeito importante delas, e a gente tem que incluir ela nas nossas dietas. Mas aí a gente fica com aquela dúvida, qual que é o melhor horário? Qual que é o melhor horário que eu vou consumir as frutas? Como que deve ser feito isso? Então, eu fiz um estudo, uma pesquisa de vários estudos juntos, e eu concluí o seguinte: de acordo com a biologia ortomolecular, que é muito importante hoje em dia no nosso meio, que a biologia molecular, agora é que as pessoas estão dando valor, é importantíssimo. E nessa biologia molecular fala que a gente deve ingerir essas frutas no momento em que a nossa reserva de glicose está baixa. Qual que é esse momento? Esse momento não pode ser depois do almoço. Tem gente que tem a mania, né, de depois do almoço, vou chupar uma laranja. Não é indicado você fazer isso. É um hábito, né? É mais um hábito mesmo. É um hábito. Então, a gente vai reforçar isso aí, porque não é mais indicado você fazer essa ingestão de fruta depois da alimentação. Por quê? Como a sua glicose está alta, eu vou explicar de uma forma bem resumida, só para vocês entenderem mais ou menos. Como a nossa glicose já vai estar alta, na fruta a gente tem a frutose. O que é a frutose? Ela é um carboidrato. Só que a frutose, ela precisa de ser digerida e transformada em glicose. Esse processo só acontece no fígado. Entendeu? Então, como esse processo só acontece no fígado, o que acontece? Se você come um excesso de fruta junto com a alimentação, a sua glicose já vai estar alta e você vai ingerir mais glicose com a fruta. Aí, o que acontece? Essa glicose que acumulou, o que ela vai fazer? Ela vai acumular no fígado e vai se transformar em gordura. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas fazem um ultrassom e vê, ai meu Deus, eu tô com gordura no fígado. Mas eu não bebo bebida alcoólica, por que eu tô com essa gordura no fígado? É porque está fazendo uma alimentação inadequada. Então, isso aí é uma coisa que muito importante para a gente estar vendo, né? Só que o que acontece? O ideal é você ingerir fruta. Doutora, mas eu tô com medo porque tem muita frutose. Não, tem várias frutas maravilhosas, é só você intercalar que estão com baixo índice de frutose. Quais são elas? Olha, a gente tem o limão, a gente tem a lima da Pérsia, que é uma fruta muito boa. A lima da Pérsia é uma fruta antioxidante. A gente tem o caju, a gente tem o maracujá. Então, essas frutas são ótimas. Tanto o caju, o limão, a lima da Pérsia são ricas em vitamina C. Elas aumentam o nosso sistema imunológico, ajudam na absorção do ferro também, que é muito importante. O maracujá, muito importante também, ele é um fruto medicinal. Por que ele é um fruto medicinal? Porque ele está conhecido como um passiflora. Ele é calmante, né? Ele é calmante, ele auxilia no tratamento da ansiedade, da insônia, da depressão também. E pode-se fazer uma coisa que hoje em dia muitas pessoas estão fazendo, que é o suchá. Você já ouviu falar do suchá? Não. O chá é um suco que você faz de maracujá e você faz um chazinho de melissa e acrescenta o suco de maracujá. Então fica muito gostoso. Pode fazer à noite para dormir. Eu acho que tem que fazer à noite, não é, Fernanda? Se fizer durante o dia, acabou. Durante o dia, não. À noite, aí você tem um soninho gostoso. A lima da Pérsia também, ela é diurética e antioxidante também, muito importante. E uma curiosidade também que eu vou falar com vocês, do caju.
O caju, ele tem mais vitamina C do que a laranja, tá? Então, também é muito importante estar ingerindo. Aí, umas pessoas perguntam, qual a quantidade de frutas por dia? No máximo, até 4 frutas por dia. Como que você vai fazer isso? Você vai intercalar. Você pode comer uma maçã, uma pera, um pêssego, uma amora. Sempre coloca uma fruta vermelha junto. Por quê? A fruta vermelha, tanto a amora quanto o morango, framboesa, cereja. Para a mulher, nessa fase de climatério, fase de menopausa, a cereja é muito importante. Ela melhora até esses sintomas de fogachos. Então, a gente até ouviu falar do licor, o famoso licor de cereja, mas na realidade a cereja ela é muito importante ali porque ela faz esse efeito relaxante, melhora esses sintomas de climatério. Então, agora, deixa eu te perguntar, a cereja por exemplo, aqui na Bahia, eu não vi cereja. Onde que a gente encontra cereja? Eu vi cereja no vidrinho. Não é essa, não é essa, né? Mas aí você vai ter tem supermercados que tem a cereja pura, sem ser aquela, né, da conserva mesmo, que é o ideal. A gente quase não acha, muito difícil. Mas se você conseguir comprar em natura, nessas casas de produtos naturais também, pode estar fazendo uso. É maravilhoso para a mulher. Aí agora, o que a gente pode estar intercalando? Vamos supor, você acorda de manhã, no café da manhã, você pode estar ingerindo frutas. Depois do café da manhã, você dá um tempo, você almoça, 2 horas depois do almoço, come uma frutinha. E nesses intervalos das principais refeições, você vai introduzindo uma fruta. Porque a fruta também é rica em fibra, rica em minerais, ricas em nutrientes. Agora, uma pessoa diabética, aí ela já vai ter que ter um acompanhamento com um nutricionista. Por quê? O diabético já tem um excesso de glicose. Então, para não correr risco, é bom ter esse acompanhamento para poder, né, não ter problema depois. Outra coisa, frutas que têm aminoácidos e pouca quantidade de proteína. Existe. Damasco, uva passa, tem proteína, tem aminoácido também, que é importantíssimo. Abacate, framboesa, jabuticaba, né? Jabuticaba tem muito, né? Na Bahia tem jabuticaba? Não. Não tem muito na Bahia. Figo é muito bom. Agora, uma pergunta que não quer calar. E emagrecimento? Como é que eu faço? Tem uma dica muito boa que fala a respeito assim, eu tô querendo fazer uma dieta, mas eu gosto tanto de me alimentar bem no almoço. Como é que eu faço para me dar uma controlada nisso? Come uma pera meia hora antes do almoço. Por quê? Toda vez que você come, a pera, ela tem uma propriedade que ela é rica em fibras e água. Essas fibras da pera, ela dá uma sensação de saciedade no seu estômago. Por ela ser para comer menos. Aí você no almoço come menos. Você come outra pera no jantar, também você janta menos. Então, uma dica para quem quer emagrecer. Mas é antes, não é? Porque depois não é bacana. Não, depois não. 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes da janta, tá? E a melhor opção... Eu vi que mais pessoas entraram depois. Fala só de novo, rapidinho, por que não pode comer? Porque é um hábito, por exemplo, a minha família tinha esse hábito, os meus avós, de que acabava de comer, de almoçar, aí colocava lá uma bacia de laranja, ou trazia as frutas para como sobremesa. Aí só explica de novo, rapidinho, porque muita gente não viu. É por causa do excesso de frutose que tem na fruta. Se você já está com a glicose alta e você come a fruta depois do almoço, a frutose da fruta, ela vai se transformar em glicose no seu fígado. E aí, a glicose estando muito alta, o que o fígado vai fazer? Ele vai reter essa quantidade de glicose, vai acumular e vai transformar em gordura o excesso. Então, tudo em excesso no nosso corpo vira gordura. Então, por isso que não é aconselhável. Porque senão, em vez de estar fazendo um bem, você vai estar acabando se, né, atrapalhando mais. Então, as frutas indicadas pela manhã, né, no café da manhã, pouca quantidade. Depois do almoço, umas 2 horas depois, né? Após o jantar, também umas 2 horas depois do jantar.
E se você quiser, a pera, 30 minutos antes do almoço, para dar uma equilibradazinha na alimentação. Você está tiver com muita fome, você come uma pera antes, espera uma meia hora, você vai alimentar menos, né? Que ela dá essa saciedade. E depois, 30 minutos antes da janta, se quiser, né? E outra coisa importante, gente, é isso aí. As frutas da época também são muito boas, né? As frutas são as melhores. Então, pode deixar na geladeira, pode congelar. Muitas frutas não perdem, né? Não tem esse negócio de perder a propriedade, não. Ô, Fernanda, a Paula está perguntando sobre o abacaxi. Que o abacaxi tem bromelina, né? Tem bromelina, que é um expectorante. Inclusive, a gente tem no mercado até um xarope feito com o abacaxi, que é a bromelina. Então, é expectorante, anti-inflamatório. O abacaxi... Mas ele pode ser comido igual a pera, não? O abacaxi não. O abacaxi, pelo contrário. O abacaxi, ele age igual um desentupidor. Se alguém comeu, aí você está sentindo empazinado, você come 2 fatias de abacaxi meia hora depois do almoço. Espera um tempinho. Sim. Ele vai e faz uma desintoxicação. Olha, então, o abacaxi também é maravilhoso. Suco de abacaxi, só que o abacaxi à noite não é muito indicado, porque ele faz uma digestão, você acaba, então ele faz uma digestão muito rápida, então você pode sentir, né? Mais fome até quando acorda de manhã e sente uma sensação de incômodo depois. Entendi. Então, é bom... Não, é comer... Ele está perguntando. Então, abacaxi é bom comer depois da refeição. E depois da refeição, nenhuma fruta, não é isso? Nenhuma fruta é indicada. Porque todas as frutas têm uma concentração de frutose. Todas. As que têm menos frutose são as frutas ácidas. Igual o limão, né? Limão, o caju, o maracujá, tem menos frutose, mas mesmo assim, depois do almoço, não é muito indicado. Tá? Agora, o suco, uma coisa interessante, o suco. Você vai falar, se eu tomar o suco, eu vou estar ingerindo a mesma coisa. O problema do suco é esse. Você pode até fazer o suco, que é muito bom, esse suco de limão, você pega o limão, você espreme na água, mas não coa. O suco tem que ter aquele resíduo da fruta todo o resíduo, porque é a fibra. Então, se você coa, você tira, né, esse resíduo. Entendi. É interessante, é muito interessante, né, falar sobre alimentação e nós estamos falando sobre longevidade, né? Todas as sextas-feiras nós vamos estar trazendo um assunto diferente relacionado com longevidade. E sempre nessa abordagem, né? Abordagem para o organismo físico e abordagem para o nosso emocional. E falando da longevidade, que no começo você estava falando que a gente tem uma expectativa de vida hoje maior do que os nossos avós, por exemplo. Né? Imagina, pensar que a expectativa de vida era com 40 anos, então 40 anos morreu, né? Já é velhinho. E hoje em dia, eu, Paty Nunes, tenho uma expectativa de viver pelo menos até uns 90, né? É a minha ideia. Não sei você, Fernando, você quer viver até quanto? Se eu pudesse, até 100 anos. Desde que tenha uma saúde bacana, né? E então, só que existem além da parte física, existe uma parte emocional que nos leva a abreviar um pouco a nossa saúde, que, por exemplo, é a ansiedade, né? Da mesma forma que nós temos expectativa de vida hoje maior, mas nós estamos numa situação de ansiedade, querendo que tudo aconteça agora. Você falou do emagrecimento, né? Quantos anos nós levamos para ganhar os quilos que nós temos, né? A gente vem, nós não dormimos magrinha e acordamos gordinha, não. Nós não, né, Fernanda? Porque você é magrinha. Né? Então, eu e as mulheres mais fortinhas daqui.
nós não acontece isso. Eu vou consumindo alimentos, às vezes em maior quantidade, alimentos que me trazem mais gordura, não é? O açúcar é um deles que às vezes a gente tem um excesso de caloria e não queima, então aquilo também vai se transformando em gordura e nós vamos ganhando peso, né? Nós consumimos mais calorias do que nós gastamos, então aquilo vai acumulando e nós vamos aumentando o nosso peso. Agora, de repente, eu começo a ver as lives e eu falo assim, não, agora eu vou emagrecer, né? Mas eu quero dormir gordinha e acordar magrinha. Então, é aquela ansiedade. Nós não paramos para pensar que nós construímos, não é, Neide? Nós construímos um peso no decorrer da nossa vida, da nossa história, né? Nós vamos fazendo uma alimentação que não é muito boa, o sedentarismo, né? Principalmente a pandemia está sendo, né, um momento, mas foi pior no início dela, onde ninguém saía de casa, ninguém fazia exercício nenhum, e a atração da casa era a internet, televisão e a geladeira, né? Então, nós estávamos o tempo todo na geladeira. Você que tem criança em casa também deve ter, né, dado um rebolado aí na história do controle, né? Porque a geladeira era visitada todo momento. Então, vai criando, nós precisamos parar e pensar que não adianta eu tomar uma decisão saudável hoje, que é importante, e amanhã já querer um resultado. Nós temos que ter calma, né? Nós temos que respirar mais, conter essa ansiedade. A ansiedade, ela mobiliza muita adrenalina, ela mobiliza toda uma química do nosso corpo que não é boa. Ela dá desespero, ela traz medo. Por quê? Porque nós, na ansiedade, nós estamos vivendo onde? No futuro. E é um futuro que nós queremos que ele aconteça já, né? E eu deixo de viver o presente. Porque eu sempre falo que o passado, ele me traz angústia. Porque eu lembro das coisas que eu fiz que não foram boas e que não tem mais jeito de consertar. Eu lembro das pessoas que eu amo e que se foram. Vai me dando uma angústia. Agora, o futuro, ele me traz ansiedade. E porque ele não é palpável, não existe o futuro. O futuro eu construo ele onde? Aqui, no presente. E eu construo com os meus hábitos. Hoje eu não sabia, hoje eu aprendi que não se deve comer fruta logo após o almoço. Isso já é uma informação para a minha vida e que amanhã eu vou me lembrar e eu vou procurar ficar sem nenhum tipo de, tem a frutose, né, ou nenhum doce, pelo menos 2 horas, né, depois que eu como, respeitando a minha digestão, sem ansiedade. Por quê? Porque tudo que eu vou pensar agora que eu posso comer depois do almoço e vou ficar lamentando que eu não vou comer, tudo isso vai estar lá 2 horas depois do almoço. Não é? Não é uma mágica linda? Só que nós precisamos colocar a nossa mente para nos acalmar, porque é uma lógica. Olha lá, a Dora, tá vendo? Olha só, Fernanda, você estragou um monte de coisa aqui, ó. A Dora puxou a laranja depois do almoço. Porque isso traz também um hábito que às vezes traz uma lembrança familiar, não é? Porque quando eu estava lá com os meus pais, a gente acabava de comer, aí a gente sentava lá no sofá e a minha mãe ia descascando laranja, ia dando para cada um. São hábitos de carinho e que nós vamos repetindo. Só que hoje, aqui, né? Hoje, dia 6 de agosto, nós estamos
ouvindo, e eu estou aprendendo, de que essa fruta depois do almoço, ela não é saudável. Ela é saudável 2 horas após o almoço. Então, com isso aprendido, eu acalmo a minha ansiedade, não é? E eu vou conseguindo fazer o quê? Vou diminuindo o meu peso. Então, depois do almoço, uma meia hora, 40 minutos, eu posso comer essa pera, né? A pera que vai, ou o abacaxi, o abacaxi que vai ajudar na digestão, né? Eu estou chutando aqui, gente, que eu não sou da área da nutrição. E nem da saúde, eu sou da saúde mental, né? Da saúde emocional. Então, é isso, viver um dia de cada vez. E, como diz, né, já dizia Jesus, a cada dia o seu mal, né? Então, a cada dia nós resolvemos a nossa situação, aquelas demandas que acontecem naquele dia. E devagarinho, mas eu estou ficando ansiosa. Sabe quando a gente sabe que nós estamos ansiosos? Quando a nossa respiração ela fica ofegante. Isso é a ansiedade, né? Quando a minha mente, eu não consigo engatar nada para fazer, a minha mente ela fica pensa numa coisa, pensa na outra, pensa na outra, pensa na outra. Isso é ansiedade. Aí eu fico pensando, mas amanhã... Não, é a ansiedade, é hoje, é o aqui, é o agora. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou tomar um copo de água? Ok. Eu sinto a água na minha boca, eu sinto ela, eu sinto ela descer na minha garganta, eu estou tomando um golinho de água, mas eu estou aqui agora, eu estou presente nesse golinho. Isso vai contendo a ansiedade, respira devagarinho, fecha os olhos, faz 3 respiraçõezinhas, só 3, não precisa mais, mas dá para conter a ansiedade. E sempre lembrando, a hora que a minha mente me joga lá na frente, para o amanhã, eu falo, não, Pati, não, volta, é hoje, o que é que eu tenho, o que temos para hoje, não é? Qual é a tarefa que eu tenho para agora? E a hora que eu começo a executar essa tarefa, eu abduzo do restante. Então, a mente vem me sugerir, eu falo para a mente, não, daqui 10 minutos eu cuido disso. E eu vou fazendo aquela tarefa com calma. Quem está acostumado a viver com ansioso, quando a pessoa ansiosa começa a tomar essas atitudes, a pessoa fica até olhando assim, fala, não está bem não, né? Eu falo, calma, eu estou fazendo isso daqui. E aí a pessoa fala, nossa, está doente, está com algum problema. Mas é normal. Somos nós mesmos tomando conta da nossa própria velocidade interna e da nossa própria ansiedade. Cuida hoje do que é importante hoje. Amanhã vai ser o hoje que nós vamos despertar depois que nós dormimos hoje. Certinho? E por falar em emagrecimento, Fernanda, de regular o corpo, tem aí um assunto que, olha, já cumprimos a nossa meia hora, mas dá para dar uma passadinha rapidinho naquilo que me fez emagrecer muito, que é o jejum intermitente, né? Isso aí. Então, recapitulando aqui, gente, em relação às frutas, isso aí que a gente está falando, são nós mulheres, depois dos 35 anos. Por quê? As crianças, geralmente, com o metabolismo muito acelerado, elas conseguem, não tem tanto acúmulo de gordura, não tem tanta preocupação com isso. Então, as crianças geralmente gostam de alimentar. Se quiser comer uma fruta, não tem problema. Agora, nós, já a partir depois dos 35 anos, chegando nessa fase pré-menopausa, climatério e tal, a gente já tem que ter mais regras. Então, em relação a nós, mulheres, nessa faixa, tá? Eu quero deixar mais claro aí para vocês não ficarem, então, minha filha vai querer uma laranja depois do almoço, eu não vou poder dar. Não. Em relação a nós.
Então, jejum intermitente, gente, está falando demais esse jejum intermitente. O que é esse jejum intermitente? Geralmente, na maioria das vezes, nós nos perguntamos: o que você quer com esse jejum? Você tem que se perguntar: por que você quer fazer jejum? Qual é o seu objetivo de fazer o jejum? É a primeira coisa. Aí depois você vai procurar saber, não, meu objetivo é que eu quero emagrecer, eu quero queimar gordura, eu quero dar mais qualidade de vida para mim. Aí sim você já procura saber e já começa a se inteirar, porque realmente o jejum intermitente já foi constatado em relação à longevidade, que ele é muito bom, ele está muito relacionado com a longevidade. Por isso que a gente está falando também intercalado agora, né, com as frutas. E o que significa jejum intermitente? Significa que é um método de emagrecer usado para intercalar os períodos de jejum com os períodos de alimentação. O jejum intermitente que a gente mais conhece agora, hoje em dia, é esse de 16 por 8. O que é isso, 16 por 8? Ou seja, você, 8 horas da noite, você faz a sua última refeição, às 20 horas, vai dormir. Depois você só vai se alimentar meio-dia. Esse é o chamado jejum intermitente mais conhecido. Porque você fica 16 horas em jejum, né? Incluindo as 8 horas de sono, 7 a 8 horas de sono. E depois você só vai alimentar meio-dia, que aí você almoça, depois você janta. Então, é 8 horas alimentando e 16 horas em jejum. Esse é o mais conhecido. Né? E é um jejum também muito valioso esse. E esse é tranquilo. Qualquer pessoa assim pode fazer esse tipo de jejum, porque não tem tanto problema. Agora, tem as contraindicações, né? Igual gestante, não pode fazer, mulheres que estão amamentando, as pessoas que têm algum transtorno alimentar, né? Bulimia, anorexia, diabéticos. Então, essas pessoas que estão com remédios controlados não podem fazer esse tipo de jejum. Aí tem que ter um acompanhamento médico. Agora, as pessoas que não têm nenhum problema de saúde, que têm uma alimentação com pouco açúcar, poucas gorduras, pode começar devagar. Né? Vamos falar assim, hoje eu vou ficar sem o café da manhã. Aí eu vou me alimentar meio-dia. Hoje eu vou fazer um lanche à tarde às 16 horas. Aí depois eu vou ficar sem comer nada, sem jantar, só vou tomar café da manhã. Também é um outro jejum. Então, você pode estar fazendo devagar, do jeito que você, né, prefere, sem estresse, sem problema nenhum. Estudando o jejum, o que eu vi? Que existem hoje pessoas que fazem jejuns prolongados. Jejuns, às vezes, de 24 horas, jejum de um dia, jejum de 2 dias, 3 dias, até 5 dias, bebendo somente água. E aí, várias pesquisas mostraram que essas pessoas, quando fazem esse tipo de jejum, acontece com elas um processo que é muito bom para o corpo, que chama autofagia. Só, gente, que eu tô falando isso, mas não é pra gente fazer registro. Não. É só uma informação. Vamos supor, essas pessoas, tem muitos monges, muitas pessoas espiritualizadas que fazem isso com o intuito de quê? Também de ter mais... elas estudam que com esse jejum elas vão ter um melhor desempenho, tanto mental, de concentração, de clareza. Então, isso já foi constatado, que também é um tipo de jejum muito bom. Aí alguém Fernanda, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu que sou uma fazedora do jejum, né? Eu tenho o jejum como um hábito, só que, e isso mudou muito o meu organismo, só que, primeiro, eu comecei prestando atenção no mínimo, que é o das 12 horas, né? Porque senão, no início, eu tentei fazer o de 16 e eu senti tontura, eu senti fraqueza, e não é esse o objetivo. Não. A gente tem que conquistar essas horas de jejum de uma forma natural. Então, eu vou dormir, eu quero fazer o de 12, então eu vou dormir 10 horas da noite, então, aí eu vou comer às 10 da manhã, ok, 12 horas, belezinha. Aí, num outro dia, eu vou e faço
13 horas, então eu vou dormir às 10, eu vou comer só às 11. Aí, num outro dia, eu vou dormir às 9 e eu vou comer às 11, aí eu já aumentei, deu 14. Mas isso é devagar, uma semana eu faço um, a outra eu faço outro. Eu já cheguei até 20 horas, né? 22 eu já cheguei. 24 eu não consegui ainda. Mas é assim, é uma vez na semana, não é todos os dias, porque eu gosto também do meu café da manhã. Então, nada é rígido, tudo tem uma flexibilidade, como o jejum também, mas praticá-lo no mínimo umas 3 vezes por semana, esse das 16 horas é muito saudável, né? Esse de um dia, 2 dias, sabe, Fernanda, onde eu li? Eu li em um livro onde ele falava sobre que teve uma época que eu corria, então, com aqueles corredores de maratona, e eu vi num capítulo que muitos deles fazia o jejum, olha, para correr uma maratona, hein? O jejum de 24 a 30 horas, porque o organismo canalizava toda aquela energia que o organismo gasta na parte digestiva, ele canalizava para a parte do esforço, da corrida. Então, olha quanta coisa interessante. Mas, né, nós duas não indicamos nada que seja, né, como é que é? Quem tem criança em casa, não faça isso. Não, e principalmente para você começar um jejum, você tem que ter um acompanhamento. Você tem que procurar um médico, você tem que falar que você quer começar esse processo do jejum, e aí começando aos poucos, ver o tanto que o seu organismo vai se adaptar, se você vai gostar, como é que vai estar, porque existem outras formas também de você emagrecer sem ter que fazer o jejum. Sim, então, sim. Só esclarecendo aqui, igual a Paty falou, ela conseguiu fazer até 22 horas o jejum, mas a pessoa que conseguir mais, foi constatado que com 24 horas, vamos supor, tem pessoa que fala assim, eu vou fazer 24 horas de jejum. Não precisa de ser toda semana nem nada, pode ser uma vez no mês que você faça. Se você conseguir chegar a 24 horas, você começa um processo metabólico muito bom para o seu corpo. É como se fosse você fazer uma desintoxicação dentro das suas células. As células, elas mesmas já vão tirando os resíduos tóxicos, já julgando esses resíduos tóxicos fora do nosso corpo, e elas vão reconstituindo células novas. Então, esse processo da autofagia é isso. As células mesmo vão se purificando. Então, é muito interessante. Só que eu, até hoje, ainda não fiz de 24 horas. Também estou igual a Paty. Faço, assim, esse jejum de 16 por 8, faço de 12. Então, assim, devagar a gente vai adaptando o nosso corpo. É isso que é interessante. A gente está conhecendo coisas novas, né? É verdade. Estar conhecendo e poder estar praticando. Aqui no YouTube, a Luciana, ela é corredora, né? Ela corre. Como é que fala? É o mote dela, né? Que traz a energia, não é, Luciana? É a corrida, né? Ela acorda bem cedo e vai correr, e ela faz o de 16 horas e vai correr, né? Então, amanhã ela corre 15 quilômetros, fica só de água, porque você fica mais leve. Então, não é aquilo que a gente pensa assim, mas eu vou fazer um jejum e vou fazer uma atividade física, né? Eu remo, eu faço pilates, né? E eu não como nada, só vou comer depois. E 2 horas depois, mais ou menos. Por quê? Isso é a mente que nos engana. Ela fala assim, olha, se você fizer um jejum e for fazer uma atividade, você vai cair, você vai sentir fraqueza, você vai desmaiar. A mente da gente é uma loucura. Ela põe um monte de medos na nossa cabeça. Mas essa conquista, ela tem que ser bem devagar. Se você faz atividade física de manhã, vai experimentando o seu corpo, vai aquilo, né, do permita-se, né? Vai permitindo, dando essa permissão para o seu corpo de
fazer atividade, como é que eu estou me sentindo, né? Já leva ali alguma coisa que é só para acalmar a mente. Bom, se eu me sentir fraca, eu pego essa banana e como, né? E a banana é mais fácil de carregar, né? Então, mas se eu não sentir, eu vou continuar. E assim vai assim, não é, Luciana? E a gente deve enganar a nossa mente também, né? A gente não pode ficar... Porque se a gente pensar na nossa mente que vai estar fazendo jejum, aí sim, aí começa. Aí pronto, eu vou ficar tonta, não sei o quê, eu não vou tomar meu café da manhã. Bia. Porque é assim, a Tati, porque a nossa mente ela é engraçada. Quando a gente fala assim, por exemplo, eu não vou mais comer chocolate. Aí parece que a gente só tem chocolate no mundo. A gente fica olhando. E a gente fica num sentimento de perda. Ai, meu Deus. Aí é quando eu fala para sua mente, olha, o chocolate, ele vai estar aí amanhã, depois de amanhã, ele não vai desaparecer do mundo, do planeta. Então, se hoje eu não vou comer, amanhã eu posso comer. Então, não vai acabar, não vai ser o fim, né? E assim também é quando a gente se propõe a fazer o jejum. Tá, eu vou fazer um jejum, vou ficar mais 1 hora, ok, depois dessa 1 hora, eu vou poder comer. Né? E de preferência, pelo menos o que eu estudei, Fernanda, comer uma proteína. Isso. Né? Começar a quebrar o jejum com uma proteína, e não com pão, com geleia. Carboidrato, não. Então, bom, é isso. Eu acho que nosso tempo já deu. Sexta que vem nós vamos estar aqui de volta. E vamos ver se a gente faz esse bate-papo né, não só de mulheres, porque eu sei que tem homens que assistem também, mas o nosso movimento é voltado para a mulher. É voltado para a mulher que já tem mais de 30, né, que muitas já estão entrando na menopausa, né, Fernanda? E qual que é o assunto da semana que vem? O assunto, nós vamos falar sobre sexualidade, né? Uau! Vamos falar saúde sexual. Relacionada com a longevidade, né? Isso mesmo. Então, sexta que vem, às 8h30, no canal Jornada Saúde da Mulher, no YouTube, no Instagram, e no canal Divino Criador com Paty Nunes no YouTube. Eu acho que está dando certo. Nós hoje estamos fazendo uma experiência de fazer nos dois canais, não é? Então, eu agradeço a participação do convite do Jornada Saúde da Mulher e agradeço por você ter aceitado o meu no Divino Criador. Eu acho que nós sempre vamos ter para acrescentar, e quem tiver algo mais a acrescentar, pode acrescentar, de saúde mesmo. Saúde é a nossa jornada. Um abraço a todas, fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo. Certo? Então, um grande, imenso beijo no coração de todo mundo.